Hello, everybody. How are you doing? Hey. What's up, everyone? How are you doing? Hope you're all doing fine. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o seguinte. Como praticar a conversação mesmo que você não tenha ninguém para conversar. Começando aqui, então, como que você vai praticar a conversação em inglês sem ter alguém para conversar especificamente? Obviamente que praticar um pouco você precisa saber do seu nível, né? E não precisa sair correndo aí achando que, mas então onde que tem um teste de nível que eu tenho que fazer? Cara, não faz teste de nível. Vou te dizer qual é o teu nível aqui agora, sem nem falar contigo. Legal, né? Mas é que o que acontece? As pessoas acham que, eu vou fazer um teste de nível. Cara, aquele teste que tu faz no Duolingo, aquilo não serve para nada. Ele te dá você pode acertar aquilo ali e aí você tem um conhecimentozinho de gramática básica e o que acontece é que você vai falar, você não consegue falar nada. Então, os testes que tem aí hoje em dia para fazer na internet e tal, raríssimos, até hoje eu não vi nenhum que seja um teste que realmente vai te dizer o teu nível, porque ele não testa a tua escrita, ele não testa nada, geralmente é coisa de múltipla escolha que você acaba fazendo. E cara, múltipla escolha não fala nada sobre o seu inglês. Você pode ser um cara que decora a regra gramatical, chega ali, não, um verbo na terceira pessoa, não sei o quê. Aí chega na hora de falar, você não fala nada. Então aquilo ali não diz nada sobre o seu inglês. Ou pelo menos diz alguma coisa, óbvio, né? Não é que é absolutamente nada, mas não te dá grandes, como é que eu vou te dizer assim, grande segurança, que é aquele teste, o teste que eu fiz online me disse que eu sou intermediário. Como? Só se você conversou com o computador, e mesmo assim o computador pode reconhecer a sua frase como certa e você falou errado. Você não precisa ficar preocupado com... Cara, se você não consegue falar quase nada, você é básico, pronto, acabou. Nós estamos falando aqui de conversação, a aula é sobre como aprender conversação sozinho. Então, se não consegue falar nada, tu é básico, acabou. Mas eu sei o verbo to be, eu estudei o present perfect, não sei o que. Não importa, você é básico no inglês, pronto, não tem problema em ser básico. O problema é não fazer nada e ficar o resto da vida sem saber falar. Esse é o problema. Ser básico é lindo. Porque todo mundo que chegou no avançado e chegou na fluência um dia foi básico. Então, sinta-se como parte de alguém que vai falar o nível avançado. Então, essa questão é simples. Se você consegue falar um pouco, consegue ter uma comunicação um pouquinho, falar com algumas pessoas, talvez você esteja ali no pré-intermediário, intermediário. Cara, se você já consegue participar de várias conversas, bastante coisa, você já está engrenando no avançado, entendeu? Mas eu não escrevo nada. Mas nós estamos falando aqui de conversação. Então, e obviamente se você fala inglês avançado, né, ou intermediário, você lê. Provavelmente tudo que você fala, você lê. Assim como tudo que você fala em português, você consegue ler. Se você fala mal português, com um vocabulário ruim, ou se você não lê, você vai ler uma coisa complicada, você não vai conseguir entender. Mesmo que seja a sua própria língua, você vai fazer de conta que entendeu. Mas vários estudos aí já demonstram que alunos brasileiros são péssimos em interpretação de texto. Mas não é só aluno brasileiro, também nos Estados Unidos as pessoas são péssimas em interpretação de texto em inglês, porque não significa que você sabe falar uma língua que você entende completamente o que você lê nela, né? Então, sobre o nível de inglês, já estamos conversados aqui. Se você fala pouco, vai para o básico. Se você fala mais ou menos, fica ali no básico para intermediário. E se você já consegue, se você é avançado, você já provavelmente sabe que é avançado. Então, já vai para uma coisa mais avançada. Então, eu estou falando disso porque como que a gente vai começar, né, a praticar a conversação? Você vai ter que praticar com coisas que são do seu nível. Não adianta você querer praticar com uma coisa que não é do seu nível, obviamente. Quando eu digo isso, não é que você só tem que conversar com pessoas que falam inglês básico. Você, muito pelo contrário, quanto mais avançada a pessoa que for falar com você, melhor, porque ele vai ter condições de te ensinar uma coisa que você não sabe, né? Mas o que eu quero dizer é sobre materiais. Então, sobre diálogos, né? Você vai repetir diálogos. Estamos falando aqui de conversação, para você falar diálogos do dia a dia. Se você está bem no começo, o canal Inglês Winner no YouTube, que é esse aqui, ó. Cara, tem playlist básico. Vou passar esses links todos na comunidade do Telegram. Playlist básica do meu canal aqui tem frase para você começar a praticar a conversação agora, se você quiser. Se você já estiver espertinho aí na internet, vai lá, digita Inglês Winner, Inglês Básico. Você já vai pegar muita coisa legal, cara. Então, vai conseguir pegar frases lá essenciais para você começar a conversar realmente, ter uma conversação, chega de negócio de teoria,
começa lá a falar. Como é que você vai praticar isso aí? Não importa se você não tem ninguém para conversar, você vai repetir essas frases que eu te ensino lá em voz alta. Cara, uma aula tem 10, 15 frases que eu ensino de uma determinada situação. O que você vai fazer? Eu ensino sempre a pergunta e a resposta, porque eu quero que você entenda como funciona uma conversação. Então, what's your name? Você vai repetir isso. What's your name? My name is. Fica repetindo esse diálogo. Where do you live? I live in São Paulo. I live in Minas Gerais. I live in... Blah, 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 blah. How old are you? A minha primeira aula do YouTube, 10 anos atrás, já tem isso aí para você fazer agora, se você tá no zero, para você começar a aprender. Bem bonitinho, aprende a soletrar teu nome. Aí vai pra segunda, vai pra terceira. Cara, você vai ver que é legal demais. Muita gente já começa a quebrar essa barreira só com essas aulas que eu tenho no meu canal do YouTube, tá? Então, porque acontece que às vezes você vai buscar informação. Hoje tem muito mais, mas até pouco tempo atrás você vai buscar coisas no YouTube, a galera coloca muito título chamativo, 10 expressões. Eu já fiz isso também, porque afinal de contas a internet funciona dessa forma, mas a galera, 25 expressões que não sei o quê, 10 palavras que vão dar um super ultra não sei o que lá no seu inglês. Cara, sim, eu não tô dizendo que esses conteúdos são ruins, nada disso, eu faço isso também, mas assim, eu tenho todo um banco de aulas lá no YouTube que te ensina mesmo a conversar na vida real, essas coisas, entende? Então, obviamente, hoje eu faço alguns vídeos com expressões aleatórias e tal, mas, cara, se você tá perdido, tá começando, tu precisa conversar, às vezes você pegar 10, 15 palavras, é uma lista, você não consegue decorar aquilo, acaba utilizando um tempo que não é legal para você, entendeu? E não tô dizendo, mais uma vez, por favor, não coloquem palavras na minha boca, não tô dizendo que esses conteúdos são ruins, jamais, muito pelo contrário, eu já fiz, eu faço ainda isso, eu conheço vários professores excelentes aqui no YouTube que fazem isso, no Instagram também, que fazem conteúdos de palavras soltas, porque para algumas pessoas serve muito bem você simplesmente pegar, caramba, aprendi uma palavra nova, só que pro cara que tá começando a aprender uma lista de palavras aleatórias, expressões, não, isso não serve, entendeu? Você precisa estar mais preocupado em entrar nessa conversação mínima aí do dia a dia e tudo mais. Outra coisa, para praticar sozinho a conversação, você não pode ser um estudante passivo, você precisa ser ativo. Então, você precisa ser active. O que eu quero dizer com isso? Não é sentar e ficar assistindo 10 aulas do YouTube uma atrás da outra. Não, você precisa pegar aquilo, escutar uma vez, eu vou te dar aqui agora a dica, assiste a aula uma vez, só tentando entender tudo que está falando. Depois você vai pausando e repete frase por frase, cara. Depois você faz isso de novo. Depois você assiste mais uma vez, escutando para ver se você entende melhor ainda. E depois você vai repetindo. E em voz alta, não é ficar olhando, pessoal. Porque ficar olhando, você não aprende. Ninguém aprende olhando. Quer dizer... Tá, tudo bem, né? Mas entendeu? Você vai aprender olhando, óbvio, você pega o jeito olhando, mas você precisa uma hora fazer. Então, quanto mais rápido você começar a fazer, melhor. Então, não é ficar sentado assistindo uma aula atrás da outra. Ah, professor, ontem assisti toda a sua playlist de inglês básico e não aprendeu nada. Eu tô sendo real. Não é porque o meu conteúdo é ruim ou porque você é burro. Não tem nada a ver com isso. É porque simplesmente você fez uma coisa que não se faz. Que é pegar e sentar e assistir. Não é Netflix, galera. Não. Netflix é para você relaxar o cérebro e deixar ele praticamente, sei lá, em estado de... tipo amortecido total ali. Quando você vai aprender a praticar inglês, os vídeos que você assiste não é Netflix, não é para ficar assistindo um atrás do outro e chegar no final e dizer, nossa, eu assisti 350 vídeos de inglês. Não, porque isso aí não adianta nada. Você precisa fala em voz alta, entendeu? Então, quando você vê um vídeo meu, fala em voz alta. Em vez de ficar uma hora assistindo 50 vídeos, uma hora assiste um vídeo e ficar repetindo aquele vídeo. Quando você entender que você passou daquele nível, aí você vai pro próximo vídeo, sacou? Então, beleza, é isso que eu falei aqui das minhas aulas. Aí, se você já tem um nível melhor de inglês, tem também no meu canal várias aulas para intermediário, intermediário, enfim. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai começar a procurar por entrevistas. Então, bota né, devagarinho falando interview, né, que é a palavra entrevista em inglês. Então, bota entrevista com, sei lá, ator, qualquer coisa assim. Você vai começar a ouvir entrevistas. E aí no YouTube tem uma coisa legal que tem, se você
Tá? Eu digo isso para quem já tem um entendimento, né? Não adianta querer escutar a entrevista de um cara fluente que praticou inglês a vida inteira e você, no básico, querer entender. Então, você vai pegar, vai tentar ligar ali o closed caption, tem, né? No YouTube tem um negocinho ali que é o CC lá, e você coloca automático, alguns já tem mesmo, os vídeos já colocam, você liga ali, e na engrenagem, na rodinha, tem uma maneira que você pode reduzir a velocidade também para você entender um pouco melhor. O que você vai fazer? Você assiste trechos, não adianta assistir o negócio inteiro se você está pescando ainda. Quer dizer, se você entende mais, né? Não dá para assistir tudo. Você tem que assistir trechos, olhar a frase de novo, reduzir a velocidade, tentar repetir, fazer esse mesmo processo que eu ensinei ali com a primeira aula, com a aula do básico lá do meu YouTube, e você vai fazer isso também com com essa aula aí, com uma entrevista que você estiver assistindo. Beleza? Mais uma forma de você praticar a conversação, né? Você aprende diálogos, como eu falei lá, essas frases, e aí você conversa sozinho. Uma maneira de fazer legal de conversar sozinho é na frente do espelho, mas não precisa ser na frente do espelho, tem gente que gosta de fazer na frente do espelho, porque aí vai falando e tal, mas, poxa, quando eu fazia isso, eu fazia no banho, fazia, sei lá, fazia sentado no sofá, que seja, né? Eu pegava um diálogo e ficava tentando recitar aquele diálogo. É como se você fosse apresentar um trabalho ou apresentar uma poesia e você ficasse recitando aquela poesia realmente para memorizar ela. Então você fica recitando aquele diálogo, recitando, e uma hora, cara, o seu cérebro vai lembrar daquilo e você vai começar a melhorar cada vez mais a sua pronúncia, melhorar, até que, claro, obviamente não é da noite pro dia, mas você vai começar a ganhar fluência, ganhar habilidade de falar em inglês, porque você está praticando, é óbvio, né? Então, outra maneira de você fazer isso, que é utilizar coisas que você gosta. Então, o que você curte? Você curte heavy metal? Você curte, sei lá o quê? Filmes e séries? Então, pega coisas, blog posts, esse tipo de coisa, que sejam relacionados a isso. Então, você pega uma música... por exemplo, você pega um post de blog, que é isso. Eu já vi muita gente falando de aprender inglês com podcasts, e é uma coisa legal você aprender inglês com podcast, mas, cara, aprender inglês com podcast é a mesma situação de um filme. Se você não sabe nada, ficar assistindo, escutando um podcast, vai só te frustrar, porque é bem difícil de entender, porque as pessoas vão estar falando assim como eu estou falando e você está começando. Então, você vai ser atropelado pelo podcast e é capaz de te criar uma frustração. Então, se você está no início, velho, pega a aula lá do início do meu canal e fica assistindo as aulas, playlist do básico, porque você tem que pegar esse vocabulário básico para quando chegar num podcast, você começar a identificar essas palavras mais básicas que você aprendeu. Não adianta que ele sair correndo, me falaram que é bom aprender com podcast. Cara, podcast de 1 hora, olha o que tem de inglês nisso aí, o cara falando. Imagina, você vai chegar lá e ficar tonto, não vai conseguir entender nada. Então não é simplesmente sentar e ouvir podcast, não é assim que funciona. E podcast tem outro detalhe também, para ser assim mais... você realmente, se você não entende muito o que está rolando ali, não tem o podcast, geralmente não tem a parte escrita, que é bem importante para você pegar palavras que você não entende, como é o caso, por exemplo, de você assistir uma série com as legendas, né, em inglês, que aí você entende um pouco do que eles estão falando, mas consegue pescar as palavras ali no que está escrito, e até ver como as palavras são escritas, consegue entender alguma palavra que passou correndo, você nem ouviu, você olha ali, opa. Agora, no podcast não tem como fazer isso. Então, se você não tem um mínimo de entendimento, certamente não é uma alternativa boa para você começar. É sim uma alternativa para gerar bastante frustração. Falando aqui agora com música para você praticar, tem várias ferramentas. Eu vou deixar essas ferramentas também lá na comunidade do Telegram. As ferramentas que eu acho legais para praticar com música, mas enfim, você pega a tradução da música, utiliza ali faz por trechos também, a não ser, como eu disse, quanto maior o seu entendimento, maior o trecho que você deve utilizar de uma música, ou de um filme, de uma série. Então, pega esse trecho da música e vai estudando através dele, vai repetindo várias vezes, escuta o cara cantando e tenta repetir, para você começar a pegar trecho por trecho da música. Então, obviamente, do que você gosta, música, né? Mas como é que eu vou dizer? Um estilo legal de música é música pop, né? Porque as músicas pop, elas tratam de coisas bem simples, assim, do dia a dia e tudo mais. Mais uma vez, eu quero deixar aqui claro que é muito importante que vocês entendam, tem que falar em voz alta, galera. Não é só ouvir, não é só ler.
é falar, porque a maioria da galera tem esse negócio, a minha dificuldade é falar, e aí vai lá de novo, eu faço aquele velho teste, pega uma folha, divide em 7 e conta quantas horas de inglês você fala por semana, falado mesmo, que seja repetindo em voz alta, quantas? Cronometra isso, e eu sempre falo para as pessoas, não se surpreenda se no final de uma semana você chegar na sua matemática ali que anotou, você chegar a um total de 15 minutos de fala. Sério, não se surpreenda, porque as pessoas não falam, aí fala 15 minutos por semana, meu amigo, se você conseguir falar seu nome em inglês, você está no lucro, você é uma pessoa muito inteligente, porque não tem como aprender a falar inglês falando 15 minutos por semana. Então, o que acontece? Você não tem dificuldade, é simplesmente falta de prática. Então, e é só que as pessoas entram nessa história de assim, eu tenho dificuldade, a minha dificuldade é a fala. Não, a sua dificuldade não é a fala, a sua dificuldade é não praticar, né? A sua dificuldade é colocar no papel ali o dia que você vai praticar. Você utilizar textos pequenos de preferência, textos que retratam o cotidiano, porque são coisas que você vai ler e vai conseguir falar, né? Tipo uma historinha do cotidiano, que são textos que tem na internet para achar, para você fazer isso, né? E obviamente determinados cursos têm os textos lá na ordem que você está no seu nível e tal. Então, dentro do meu curso também tem alguns cursos bônus que são só textos e, obviamente, quando você encontra o texto na internet, você não tem a explicação de cada coisa que você está lendo ali, né? E, no caso, dentro do meu curso, tem os textos com as explicações. Isso é uma das coisas que tem lá dentro, né? Obviamente. Mas, então, você tem textos e explicações, que é uma coisa que você não vai encontrar na internet. Você encontra o texto, talvez até o áudio, mas lhe falta a explicação, você vai ter que correr atrás. Enfim, é mais trabalho, mas tem. Então, textos na internet, eu vou mostrar também, vou dar links onde você encontra textinhos que são realmente legais, assim, para você praticar e tudo mais. E uma coisa legal é que você hoje tem, por exemplo, você tem um texto, que seja blog post, tem algumas coisas legais que você gosta de ler, quer ler um jornal, tem jornais que são, por exemplo, em simple English, que eles chamam, né, que são jornais em inglês simples. Você pega esses textos e se você não tiver áudio, tem uma extensão do Google Chrome que chama Read Aloud. E é bem legal, por quê? Porque você seleciona um texto e aí você clica play e o negócio lê. E eu vou explicar exatamente como achar também a voz perfeita lá, que, cara, é muito perfeito a forma que o cara lê. É tipo assim, é como se fosse um americano falando ali, ou você pode pegar até um inglês britânico e ler o texto com as duas vozes, que são vozes que, tipo assim, não fica aquela voz robotizada do Google Tradutor, é uma voz muito massa, que é do Google também, só que é uma outra voz lá, que eles fizeram toda uma paradaiada lá, que é bem legal. Então, vocês vão poder acessar isso, e é bem legal, é grátis e fica no Google Chrome. Não funciona no celular, já vou falar, antes que alguém pergunte, isso não roda no celular, porque é limitado, mas, pô, vamos combinar, né, galera? Quando eu estudei inglês, não tinha nem absolutamente nada disso. Para achar um texto com áudio era coisas escassas, era com CD, tinha que achar num livro realmente de inglês, de uma editora famosa, que custava uma grana, enfim, era só assim para conseguir áudio dessas coisas, não tinha esse bolo de coisa que tem na internet hoje. Então, poxa, não funciona no celular, pô, vai pro computador, né? Pô, quem tem preguiça de ir pro computador para estudar inglês, aí nem começa, porque não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, tem isso também, que é bem legal. E para você falar e tentar lembrar, então, só uma dica aqui sobre o texto, ficar fazendo essa questão que eu falei de recitar em voz alta, né, que é super legal. Então, você fica recitando aquilo, recitando, até que um momento, cara, você começa a lembrar daquelas coisas. Então, ainda mais que você ouve o áudio, né, esse áudio super bom que tem lá, e aí você pega, ouve o áudio, e fica restando, ouve, fica restando. E esses áudios, essa extensão, tu consegue reduzir ela também a velocidade, se precisar e tal. Então é algo bem legal para vocês fazer. Muito bem, acho que é isso aí por hoje. Thanks for watching, and I'll see you in my next class. Bye bye. Tchau, tchau.